Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito Profissão. O curso desta semana foi com a professora Mônica Queiroz. Ela falou sobre responsabilidade civil contemporânea e hoje a gente recebe a professora aqui para falar um pouco sobre a carreira e o mercado de trabalho nessa área. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mariana. É um prazer muito grande estar aqui de volta à TV Justiça. Eu que já participei aqui do Saber Direito, tem mais ou menos 8 anos, então foi um prazer enorme voltar aqui à TV Justiça para agora com um novo tema, né? Um tema bem próximo da realidade. Trabalhar com vocês com calma ao longo de 5 aulas a responsabilidade civil contemporânea. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, professora, porque o título é grande. Sim. E para quem está começando o curso e ainda não entende muito sobre esses ramos do direito, às vezes não entende. Isso. Quando a gente fala, então, responsabilidade civil contemporânea, o que abrange isso? Bom, a gente parte de noções básicas da responsabilidade civil, explicando a responsabilidade civil subjetiva e a objetiva. E aí já pode vir uma pergunta de pronto mas o que é a própria responsabilidade civil? A responsabilidade civil ela está muito próxima à realidade de cada um. Então, por exemplo, quando você sai ali na rua e aí vem uma pessoa e colide no seu carro, naquele momento está presente a responsabilidade civil. Quando uma pessoa agride a outra, quando uma pessoa se sente angustiada em virtude do comportamento da outra, essa pessoa pode se manifestar e, portanto, pode pleitear uma indenização, pode pleitear uma reparação civil. Então, nessas 5 aulas, a gente partiu desde as noções iniciais, que são fornecidas na graduação, iniciando ali a responsabilidade civil subjetiva, passando pela responsabilidade civil objetiva e alcançando de fato o que seria a responsabilidade civil contemporânea, que é exatamente a responsabilidade civil que hoje se mostra presente no Código Civil de 2002, nos manuais mais modernos, nas decisões que nós temos dos tribunais. Era isso que eu ia te perguntar. Vamos contar um caso prático para quem está em casa entender melhor. O que chega, então, na mão de um juiz para ele julgar sobre esse tema? Bom, primeira questão interessante, a gente perceber que com o Código Civil de 2002, o dono do animal tem uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, que antes havia uma discussão se era subjetiva por culpa presumida. Agora o dono do animal tem uma responsabilidade objetiva, não adianta ele querer discutir culpa. Seguindo por esse caminho, nós vamos encontrar no Código Civil de 2002 a responsabilidade civil do incapaz. Hoje nós temos a figura do incapaz podendo ser responsabilizada civilmente. Claro que é uma indenização humanitária, uma indenização que protege o patrimônio mínimo desse incapaz, para que ele possa viver com dignidade, mas o incapaz hoje ele pode ser responsabilizado. E aí, seguindo nessa senda, a gente alcança discussões acerca da reparação civil em virtude do abandono afetivo, algo que tem sido muito discutido nos tribunais. É super novo, né, professor? E chama a atenção, porque como é que alguém é condenado porque abandonou afetivamente? Super novo. E é uma discussão, né? E aí, o afeto tem um preço, não tem um preço, porque você não me amou, eu quero que você me compense de outra maneira. Então, isso tudo gera uma discussão muito grande. Nós vamos ter manifestações, decisões díspares nos tribunais, o que enseja muita pesquisa, muito raciocínio acerca do tema. E a influência dos pais, né? Porque a gente sempre sabe que tem pais que influenciam. Na sua família tem advogados também? Tem alguém que te influenciou profissionalmente? Eu tive a influência do meu pai, uma influência muito grande. Em que sentido? Meu pai é professor universitário há mais de meio século, há mais de 50 anos, e é professor até hoje. Então eu posso dizer, não da área do direito, mas eu posso dizer que ele me influenciou profundamente, em virtude de ele ter assumido o magistério da forma que ele assumiu. Eu noto que hoje, ele com mais de 70 anos, ele entra dentro de uma sala de aula com o mesmo entusiasmo dos primeiros dias. E isso ele sempre passou para mim, que é necessária a dedicação, é necessário o amor, e enfim, essa atividade que a gente desempenha, que foi um legado muito rico que ele deixou para mim, né, o legado do magistério, essa atividade do professor é uma atividade que desempenha uma função social muito grande. Então eu via isso nele e absorvi aquilo para mim, felizmente, para a minha felicidade.
Professora, e quando você formou, já sabia que queria a área acadêmica ou não? Você chegou a advogar? Como é que foi essa transição? Eu já sabia que queria a área acadêmica. Logo na graduação, eu estudava com muitos colegas, então chegava a véspera de prova, e aí então me reunia com colegas, às vezes ensaiava ali uma aula, e todos sempre dizendo comigo, mas você tinha que virar professora, e eu muito nova. E aí imediatamente, eu formei, me graduei em Direito, e imediatamente eu tentei o mestrado na PUC Minas, e entrei para o curso de mestrado, não tinha nem um ano de graduada em Direito, me tornei mestre. Nessa área também de Direito Civil? Nessa área do direito privado, né, que abrange o direito civil e o direito empresarial. Uhum. E aí, no que eu me tornei, no que eu fazia o mestrado, ao longo do curso de mestrado, eu já comecei a dar aula. E comecei substituindo o professor César Fiuza, na PUC Minas. E posteriormente, 2, 3 meses depois, eu recebi um convite do professor Nelson Roosevelt, do Pretório, para assumir as aulas no Pretório. E isso tudo já vão quase 15 anos. E a partir daí, então, eu comecei a viajar ao Brasil, dando muitas aulas, em vários cursos, em Belo Horizonte, onde eu resido com a minha família, com meu marido, com meu filho. E em Belo Horizonte, em alguns cursos. E foi algo que começou, logo depois eu fiz o doutorado na PUC. E, assim, foi muito gratificante para mim. Professora, só um adendo aqui. A gente pode falar que não é fácil, mas como você está aqui contando essa história para a gente casada com filhos, é possível, né? As mulheres estão cada vez mais evidentes nesse mercado de trabalho. Plenamente possível. E sabe o que eu acho, Mariana? Eu acho o seguinte, o que a gente quer dos nossos filhos? A gente quer a felicidade deles. E como que você pode pretender fazer alguém feliz se você não for feliz? Então, enfim, eu sou feliz dentro do magistério. Muitas pessoas me perguntam, o que você faria se fosse começar tudo de novo? Eu faria tudo do mesmo jeito. Gosta mesmo da sala de aula? Gosto. E é uma troca também, né? Você pode contar uma experiência, assim? Porque eu vi aqui no seu currículo que você dá aula para graduação, pós-graduação, curso preparatório, e são públicos diferentes. São públicos totalmente distintos. Então, o que acontece? Embora a disciplina seja a mesma, direito civil, a abordagem é totalmente diferente. Então, por exemplo, num preparatório para concurso, os alunos eles estão ali com muita pressa, com muita ânsia de aprender, porque eles querem resultados rápidos, eles querem respostas rápidas. Uma aula mais objetiva, para as perguntas deles, com aulas extremamente objetivas e que alcance o propósito deles. Quando a gente entra dentro de uma sala de graduação, já é diferente. Você tem que dar a mão para o aluno, dar a mão mesmo, e mostrando, abrindo portas para ele. E com calma, e com carinho, porque eu acho que isso é a missão do professor. Eu não gosto da rudeza em sala de aula, eu particularmente não gosto disso. Eu acho que você não consegue conquistar o seu aluno, você precisa conquistar o seu aluno para que ele se interesse pela sua matéria, para que ele possa, a partir de então, aprender a matéria. Eu parto desse raciocínio. E hoje a gente ainda tem um dificultador, digamos assim, que é a tecnologia, porque o aluno não deixa o celular do então, lado. O que eu tento fazer é trazer o celular como uma fonte útil. Consulte o celular para buscar a legislação, para buscar uma decisão mais atualizada. Então, mostrando para o aluno aquele caminho que vale a pena pela tecnologia. Mas, enfim, na graduação você já dá a mão para o aluno, para ele começar, para ele ver o caminho que ele quer seguir. E na pós-graduação, o que você vai propor são reflexões. Eu me lembro que quando eu fiz mestrado na PUC, lá pelos idos de 2004, eu me lembro que os professores diziam assim, aqui nós estamos aqui para fazer perguntas. Se você encontrar a resposta, há algum problema, porque nós queremos as perguntas. Então, essa é a ideia da pós-graduação, a gente está para refletir, a gente está para propor perguntas, né? E com essas perguntas, mudar talvez a sociedade, né? Tem uma frase de Machado de Assis que eu gosto muito, que é aquela, ideia puxa ideia.
E com novas ideias a gente faz uma revolução, né? É verdade, é verdade. E aí a gente entra também, professora, nas pesquisas novas que, apesar do direito não ser uma área científica, né, propriamente falando, é uma área que tem muita inovação também na parte acadêmica, mestrados, doutorados, que você pode propor novas ideias, né, nessa área também do direito. Sim. A reflexão dentro do direito, ela é gigantesca. Se você não refletir dentro do direito, a gente vai acabar seguindo por caminhos absurdos ou então seguindo por caminhos que alcançam a injustiça. E aí eu nem gosto muito dessa palavra justiça, injustiça, porque talvez isso adentre ao âmbito da filosofia. Quando a gente estuda filosofia, a gente sabe muito bem que a ideia de justiça é uma ideia que vai se modificando ao longo do tempo. Então, o que é justo numa determinada época pode não ser justo em outra, o que é justo em uma sociedade pode não ser justo em outra sociedade. Mas, enfim, pelo menos um equilíbrio deve ser buscado, e para a gente buscar esse equilíbrio, buscar decisões razoáveis, é necessária a reflexão, que deve acontecer dentro do direito. Você acha que o aluno do direito, quando sai da faculdade, ele tem essa maturidade ou não? A área acadêmica ainda é um pouco esquecida. Qual que é o problema da área acadêmica? O problema da área acadêmica é que muitas vezes a pessoa olha para a área acadêmica por todo o histórico do nosso país em relação ao magistério, em relação aos professores. A pessoa olha para a área acadêmica como uma complementação de renda, ou seja, verdade. Não será o principal. Ou então como um caminho daquela pessoa que não conseguiu alguma coisa melhor. E isso é um grande problema. Por quê? Porque, por vezes, por trás daquela pessoa, você tem um grande professor. E o modo pelo qual as ideias são passadas é muito importante. Você tem que passar uma ideia de forma muito adequada para que o outro absorva e para que o outro, a partir daquela ideia, prospere em sua vida. Seja advogando, seja sendo um delegado de polícia, sendo um membro do Ministério Público, um membro da magistratura, sendo um servidor público. Então, enfim... não raro, às vezes eu estou na rua, né? E como eu sempre dei aula para esses cursos satelitários, para muita gente, às vezes até em outra cidade, alunos me param na rua, professor, eu fui seu aluno. E aí eu fico numa felicidade enorme, e aí o que me deixa numa alegria sem fim, verdadeiramente, é quando o aluno olha para mim e fala assim, professor, eu passei no concurso tal. Bacana. E graças à sua colaboração. Então eu penso, ainda que tímida a minha colaboração, ainda que seja um mero entusiasmo que eu tenha passado para ele, aquilo ali já me faz grande demais. Já é uma recompensa, né? Enorme. Professora, já a gente continua então o bate-papo. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho tem mais bate-papo aqui no Saber Direito, não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com a professora Mônica Queiroz e neste segundo bloco a gente aborda então o mercado de trabalho para os profissionais especializados nessa área do direito civil. Vamos conferir quais são as oportunidades. O direito civil é um ramo do direito que trata das relações no âmbito privado, como casamentos, divórcios, falecimentos, contratos de compra e venda. A área abrange o conjunto de normas previstas pelo Código Civil. A carreira é ampla, com diversas especializações. O profissional pode atuar na advocacia, docência, no corpo jurídico de empresas e realizar concursos públicos. A média salarial é de cerca de R$3.000. Professora, e no geral, qual que é o maior desafio hoje dentro de sala de aula? Bom, talvez seja a ansiedade dos alunos, que é uma coisa natural, que é uma coisa do ser humano. No curso de Direito, às vezes o aluno ele já começa pensando no exame de ordem, que tem uma reprovação alta, porque muitas vezes o aluno não se dedica desde o início, né? E aí ele quer recuperar tudo no 10º período. Então, esse é um desafio, é mostrar desde o primeiro período que ele tem que ficar atento à disciplina para que ele possa obter êxito lá na frente. E o primeiro grande desafio para ele é o exame de ordem, mas que a ansiedade dele não o atrapalhe no estudo. Então, é equilibrar aí esses dois interesses. Professora, além disso, desse currículo belíssimo, você também é escritora? Eu queria que você me contasse um pouco dessa vertente. Quando é que começou o interesse, então, por escrever?
É isso mesmo. Bom, Mariana, o que aconteceu? Quando você está dentro da sala de aula, você sente uma necessidade muito grande de colocar suas ideias num papel, né? Sintetizar, esquematizar e tudo. É sempre uma ideia puxando outra. E aí você começa a escrever, e assim começou comigo, foi em 2007, a primeira vez que eu publiquei. E aí, então, eu comecei a publicar, atrás de publicação, até que resultou no meu último livro, que é um manual de direito civil, volume único. E você é a única mulher no Brasil que fez, nesse segmento, um livro desse tipo. O editor, eu tive essa grata notícia da editora tem algum tempo. Esse manual de direito civil, ele é formatado, ele se apresenta em um volume único. Então, ele é um curso completo, em um volume único, com mais de 1.200 páginas, atualizado. E aí, o que acontece? O editor me contou, para minha surpresa, porque eu também não sabia disso, que em todo o território nacional é o único volume único de direito civil escrito por uma mulher. Então, assim, existem outros volumes que são únicos também, mas sempre escritos por homens, professores, muitas vezes. E esse aí chegou escrito por uma mulher. Então, foi uma surpresa enorme para mim essa informação. E ele é voltado para quem está começando, para quem já está no curso preparatório? Qual que é assim, a linguagem do livro, né? Eu procurei colocar no livro, passar a mensagem para o meu leitor do mesmo modo que eu busco fazer em sala de aula. Uma mensagem direta, mas sem prescindir do conteúdo e da profundidade necessária para uma obra de direito civil. Então, eu procuro alcançar desde aquele aluno que dá os primeiros passos na graduação, tanto que na graduação os meus alunos usam esse livro, até aqueles que estão se preparando para concurso público, inclusive profissionais da área. Outro dia eu estava conversando com uns colegas advogados, eles falam comigo, eu uso o seu livro para levantar uma tese, para rebater uma tese, o que também deixou muito feliz. Tirar uma dúvida também, né? Exatamente. Corriqueira. Bacana. Professora, e ainda falando de mercado de trabalho, a gente já falou da área acadêmica, né? Escritora agora, e eu queria saber um pouquinho do seu estado, né? Como é que funciona? A gente sabe que aqui em Brasília o concurso público, né, reina, não tem jeito, domina. Como é que é lá em Minas? Em Minas, eu sou de Belo Horizonte, né, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais. O que acontece? Em Minas, nós temos uma inclinação para o concurso público muito forte. Depois dessa crise que assolou o nosso país, as pessoas se inclinaram muito para o concurso público. Então, quando você me pergunta, aqui em Brasília, e eu já dei aula aqui em Brasília há muitos anos, na Escola Superior do Ministério Público, então eu senti isso muito próximo de mim, né, os alunos estudando para concurso. Então, enquanto que aqui o concurso, a necessidade, né, o interesse pelo concurso domina, em Minas Gerais tem crescido enormemente, sobretudo por conta da crise pela qual o Brasil passou nos últimos anos. E aí, professora, a concorrência aumenta porque não tem tanta oferta de vaga como a gente tem aqui. Exatamente. E aí os alunos sofrem na hora de prestar um concurso Exatamente, público. a concorrência é enorme, né? E tem que estudar. E agora, sem dedicação não é possível não ter êxito. Mas isso em qualquer área, né, professora? Qualquer área, é verdade. E a advocacia privada, nessa área do direito civil? É bastante fértil. É bastante fértil porque o direito civil é um ramo muito próximo da realidade de todas as pessoas. Como assim? É possível uma pessoa passar pela vida sem esbarrar com o direito penal. E é o que se espera, geralmente. Sem andar na linha. Exatamente. E aí, o que acontece? Passar pela vida sem passar pelo direito civil é impossível. Então, por exemplo, a gente contrata desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A gente estabelece obrigações, a gente pode dar o azar de adentrar a esfera da responsabilização civil, a gente desenvolve afetos ao longo da nossa vida. Pode ter problema de família. E aí eu estou falando do direito de família, você se casa, você se une diante dos diversos arranjos familiares que o nosso país admite atualmente. Então você se une afetivamente a outra pessoa e até que você chegue até os seus últimos dias, não é mesmo?
É verdade, professora. Além dessas áreas, tem uma área também que está crescendo muito, que é a área de consultoria. Sim. BH também tem isso forte? Tem muito forte. A consultoria se mostra interessante ali para um planejamento sucessório, para a elaboração de contratos, dentro do direito imobiliário é muito interessante. Então, é um terreno fértil também. Tudo conexo, tudo sendo absorvido pelo direito civil. Agora, professora, é uma área também que o aluno tem que sempre se atualizar, o direito como um todo, né? Você daria, assim, alguma dica para o aluno que está assistindo a gente? Ou estudar por jurisprudência, né? O que seria mais viável, né, nessa altura? Hoje está muito mais fácil estudar e se atualizar do que antigamente. Porque antigamente a gente não tinha os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Então, o aluno de hoje, ele já sai com um passo à frente do que tínhamos antigamente. E o que eu recomendo? A atualização, ela pode vir, olha que interessante ferramenta que a gente tem hoje, pelos informativos do STJ, do STF, né? Então, esses informativos, principalmente para o aluno do concurso, né? O aluno que tenta ser aprovado aí num concurso público, na maioria das carreiras aí, né, exige a atualização do aluno. E uma ferramenta muito interessante são os informativos. Do STJ e do STF, coisa que não existia antes, que a gente não tinha, que a tecnologia era muito mais reduzida. Né? Chega no e-mail, né, professora? Não precisa. Chega no e-mail, uma tranquilidade enorme. É verdade. Professora, em relação à especialização, apesar da gente, né, você falou que são 3 anos e meio no direito civil, é importante também o aluno sair, às vezes não quer logo de cara enfrentar um mestrado, mas pelo menos uma especialização, você acha que é um bom diferencial para o mercado de trabalho? Acho bastante interessante, Mariana, porque na especialização, o aluno ele está mais maduro. Ele não é o aluno da graduação, ele já é um aluno graduado. Então, você já tem um aluno ali que chegou mais maduro, com interesses mais concretos. E ali ele começa a desenvolver a pesquisa na pós-graduação lato sensu, que é a chamada especialização, né? Então, ali ele começa a aprender a pesquisar. Nós temos algumas faculdades hoje que, desde a graduação, estimula a pesquisa, que é uma coisa muito interessante, por meio até mesmo daquilo que a gente chama de projeto interdisciplinar, e aí varia de faculdade para faculdade. Isso é interessante, porque você tem ali um instrumento, às vezes o aluno nem percebe, mas estão ali fomentando a pesquisa nele, tem um objetivo por trás daquilo ali. E aí o aluno graduado, mais maduro, ele vai para a especialização, já com objetivos mais concretos, e aí então ele começa uma pesquisa de fato. E aquele ali é o primeiro passo para ele pisar no mestrado e alcançar o doutorado, né? Perfeito. Bom, professora, com essas dicas, então, a gente vai finalizando o programa. Eu agradeço a sua participação aqui e seus ensinamentos. Muito obrigada. Querida, muito obrigada. Eu agradeço a presença, a companhia dos telespectadores nessas 5 aulas e fiquem de olho aqui no TV Justiça. Até a próxima. É isso aí, a gente fica por aqui então e você pode continuar com a gente na internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br e também mande perguntas e sugestões. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!